Sei bem como é que é. Bom, meus amores, mas agora eu vou dar uma descansada. Eu vejo que eu fiquei grávida quando eu mais tenho da fazer sono. Pode dormir tranquila que eu e o João a gente fala isso. A ideia foi sua, falou você. É muito amor, hein, vocês dois? É incrível, tá? Vamos. O que foi? A impressão minha, você tá mentindo pra minha mãe. Claro que não me ajude. Majestade, eu insisto. É melhor termos essa conversa em outra ocasião. Dissimulada. É isso mesmo. Que tem. Não é justo me tratar dessa forma. Se a senhora pensa que eu sou culpada por Isabel ter escolhido Gaston, não é verdade. Vocês, minhas filhas, não são suas filhas. Por favor, eu peço que se controle. Eu não quero começar nessas condições. A senhora está falando e agindo sob efeito de um sentimento negativo. Ah, você quer saber que sentimentos provoca em mim? Sim. A senhora arruinou a minha. Tirou tudo que era. Que mais a senhora quer? Ah. Eu cumpri com o meu papel. Fui contratada para preparar as coisas. E meu marido está na impressora. Hoje não quer tomar o teu remédio lá. Boa noite, pessoal.
Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Aguardando um minutinho para o pessoal ir entrando, tá bom? A gente começa daqui 3, 4 minutinhos, ok? Ok. Pessoal, acho que a gente já pode começar, né? O Johannes conseguiu entrar? Ok? Johannes, o palestrante de hoje. Estava com ele aqui agora. Ele ainda não entrou? Acho que eu tinha visto ele aqui. Não, ele não entrou ainda. Deixa eu só... Acho que enquanto você vai confirmando com ele, Fabiane, eu vou só fazer algumas considerações introdutórias aqui, como eu sempre faço, né? Acho que primeiro uma boa noite a todos e todas. Né? É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um encontro do nosso curso de cuidadores de idosos e idosas. Só repassando aquelas informações básicas que eu sempre trago aqui com vocês, né? Lembrando que nosso curso
Ele vem sendo desenvolvido aí em módulos, né? Estamos no nosso último módulo do semestre, quase terminando também os nossos encontros, né? Na reta final já para esse ano. Nossos encontros eles acontecem a cada 15 dias e tem duração aí de aproximadamente 1h30, sendo a primeira hora a palestra e depois temos aí cerca de 30 minutos para discussão, certo? Todos os encontros recebem certificado, lembrando que o certificado ele só é entregue para quem assina a lista que a gente disponibiliza pelo chat ao final da palestra. E sobre a questão dos certificados, né, sempre é importante frisar, está com dificuldade com relação à lista, sinaliza os nossos monitores, os nossos colaboradores, para que a gente possa ajudar vocês. A gente só envia certificado para as pessoas que tiverem efetivamente assinado a lista. Se você não assinou, não tem como comprovar a sua presença na palestra, ok? A gente está pedindo prazo de 15 dias, até 15 dias para envio dos certificados, gente. Às vezes antes, às vezes a gente acaba enviando aí nesses 15 dias. E por que eu estou destacando isso? A gente tem recebido muitas mensagens por WhatsApp, cobrando certificados, né, antes de dar esse prazo. E eu acho que isso é uma questão que eu quero frisar hoje nessa introdução, tá bom, gente? Primeira coisa, vou pedir encarecidamente que todos que tiverem problemas referentes ao curso, ou tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente por e-mail, por favor. Os monitores, eles não têm condições de dar uma devida atenção para vocês pelo WhatsApp. Os números dos monitores é pessoal, né? Então, a gente vai pedir, por favor, se tiver qualquer dúvida, entrar em contato via e-mail. Nosso e-mail, a gente vai colocar ele aqui no chat, a Sara vai colocar as informações que eu estou transmitindo aqui no chat. Outra coisa, gente, acho que eu vou ter que tirar aqui para falar de uma coisa que é muito chata, mas a gente tem se deparado nas últimas semanas com algumas situações muito desagradáveis de pessoas, né, principalmente que diz respeito aos certificados, mandando mensagens um pouco hostis, até grosseiras para os monitores, porque não estão recebendo o certificado ou estão tendo algum problema com isso. Muitas das vezes, não é que a pessoa não recebeu o certificado aqui, como eu falei, precisamos de 15 dias para essa elaboração. Mas, de uma forma ou de outra, nada justifica, às vezes, ser grosseiro com a equipe por conta dessa questão. Então, por favor, gente, a gente vai pedir mais colaboração para vocês. Tem dúvidas, entre em contato por e-mail, mas acho que sempre de maneira educada, acho que a gente está aqui sempre numa posição de respeito, todos nós, certo? Acho que entendendo que a organização do curso é um processo que não é simples, são muitas coisas, muitas tarefas que a gente tem que desenvolver aqui para poder oferecer para vocês um curso de qualidade, um evento de qualidade. Então, a gente conta encarecidamente com a colaboração de vocês, ok? Problemas existem, mas eu acho que a gente tem que encontrar uma forma que é saudável de resolvê-los. Então, por favor, dúvidas, entre em contato por e-mail, né? Já conversamos e os monitores, a partir de agora, eles não irão responder mensagens privadas no WhatsApp. Ok? Então, a gente não vai mais fazer esse tipo de resposta, enviar certificado pelo WhatsApp, porque isso não é o procedimento correto. A gente tem frisado aqui que tudo deve ocorrer por e-mail. Tá bom? Então, vou pedir essa colaboração de vocês, certo? Eu sei que me cabe aqui essa tarefa muito chata, comunicar essas questões, mas também não é legal do ponto de vista do que vem acontecendo com os nossos alunos e as mensagens que eles têm recebido, certo? Agora, colocado essas questões, né? Só lembrando também a participação no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem colocado várias mensagens lá, peço sempre atenção às mensagens que a gente transmite, certo? E quem ainda não faz parte do grupo, o link também está colocado aí no chat para poder ingressar no grupo. Feitas essas considerações iniciais, só vou lembrar todo mundo manter o microfone desligado e qualquer forma de participação sempre pelo chat ou no final da palestra, quando a gente abrir para o público, vocês podem fazer os comentários de vocês pelo microfone. Eu vou desejar a todos um bom curso e vou passar agora a palavra para a Fabiane. Fabiane. Boa noite a todos. Eu sou a Fabiane, mestranda no programa de Ciências de Envelhecimento da Universidade São Judas Tadeu. Hoje eu vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, né, o Johannes Freiberg Neto, que ele é educador físico, integrador estrutural do método Rolfing, pós-graduação pela Unitalo, Master Treinador Facial Fitness, mestrando em Ciências do Envelhecimento pela Universidade São Judas, ex-atleta e técnico das seleções paulista e brasileira de karatê. Ele está aqui hoje para ministrar a aula sobre saúde física do cuidador. Então, gostaria de agradecê-lo, Johannes, pela disponibilidade em estar aqui hoje conosco. Reforço, então, o pedido para que vocês mantenham o áudio de vocês desligados. Caso surjam dúvidas, comentários, aguarde o final ou pode ir escrevendo aí no chat. Então, agradeço também a presença de todos aqui, que vocês tenham aí uma ótima aula. Passo a palavra agora para você, Johannes.
Ok. Bom, primeiro, boa tarde, quase boa noite, né? Obrigado pelo convite, Universidade de São Judas, professor Rodrigo, obrigado, Fabiana, pela recepção, a Sara, né, o grupo. Bom, hoje nós vamos trazer um pouco dessa conversa sobre atividade física e o nosso compromisso de hoje é a gente refletir, fazer uma pequena conversa de tal forma que a gente possa trazer algum tipo de contribuição para o dia a dia, né, de vocês, como um cuidado pessoal sobre a questão da atividade física, sua importância. Então, ela tem um misto de a gente apresentar um pouco o exercício, ao mesmo tempo a gente poder refletir sobre a importância da atividade física e depois trouxe alguns exercícios para nós fazermos juntos, como uma pequena tarefa motora, né, para a gente poder desenvolver um pouco mais esse pensamento sobre a importância do exercício como uma prática no nosso dia a dia, né? Então, vou aqui abrir o PowerPoint para a gente. Então, ótimo. Então, primeiro agradecer a professora doutora Angélica, que é com quem eu faço meus estudos aqui no mestrado da Universidade de São Judas, e a Universidade de São Judas para a oportunidade de a gente apresentar essa pequena reflexão, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a saúde física dos cuidadores. Então, já fui apresentado, né? E uma parte do meu trabalho, em tendo sido atleta, foi sempre pensar a questão do movimento como um componente importante, né, na questão da saúde e na construção da atividade física como um mecanismo, né, também um comportamento relacionado ao desempenho, ao desenvolvimento das habilidades motoras, mas também pensando a saúde como um derivativo da prática do exercício, né? Então, acho que eu queria trazer alguns pensamentos antes, que é importante, assim. Então, quando a gente diz que quando um ser humano está sendo observado de fora, né, quando a gente olha alguém de fora, do ponto de vista de uma terceira pessoa, a gente percebe os fenômenos de um corpo humano. Isso é uma coisa, quer dizer, eu vejo que aquela pessoa se mexe, eu observo e posso notar isso, né? Então, isso é importante que, ao usar os meus órgãos dos sentidos, eu também certifico a existência de um outro corpo além do meu, né, com o qual ele é notado através dos movimentos. No entanto, isso aqui é outra questão, é o inverso, né? Quando o ser humano quando ele se observa, né, quando a gente faz a observação ou toma atenção sobre si mesmo, então certas experiências de ter um corpo, de ser um corpo vivo no mundo, é um pouco diferente. Quer dizer, como é que eu, então, percebo que eu faço movimentos? Uma coisa é eu notar que o outro se move, e a outra, como é que eu noto que eu me movo? E isso, quando a gente começa a perceber que a gente tem capacidade de movimento e nota e põe atenção nos próprios movimentos, é que a gente vai se perceber, digamos, como uma pessoa, né, um certo sujeito, um certo indivíduo que está presente no mundo, que a gente chama de soma humano. Isso é para fazer uma diferença entre corpo humano e soma humano, né? O corpo humano é aquele que a gente observa. O soma é a experiência que eu tenho de ser um ser humano, de ser alguém que se mexe. E é sobre isso que eu quero acompanhar a nossa atividade hoje. Então, nesse sentido, né, a saúde, né, ela é continuada, a saúde é um exercício que a gente faz, né, em nós mesmos, que gera para nós um certo conhecimento das possibilidades que a gente tem sobre o próprio corpo. Então, a experiência da saúde, ela deriva também da experiência do movimento, também da experiência da possibilidade de que eu tenho de executar certas tarefas motoras, certas ações que me levam a realizar, me levam a conseguir me satisfazer, por exemplo, andar de um ponto a outro, fazer os movimentos com os quais eu me certifico de que eu estou presente naquele ambiente, mas também me certifico de que eu sou o autor daquela ação, né? Então, eu começo, através do movimento, me fazer presente para mim e para os outros, e isso pede que o aprendizado do movimento me permita, me facilite
compreender as minhas potencialidades, ou seja, como é que eu vou aprendendo a me auto-organizar, eu me autopromovo dentro das ações e eu me faço como uma pessoa que também é capaz de se auto-organizar. Essa questão da autorregulação, né, ela é dada no sujeito que a gente fala assim, eu sei que sou eu que estou fazendo e sei que posso controlar os movimentos que faço. Então, a partir dessa fala, né, então a gente vai fazer uma afirmativa de que as forças do corpo são forças presentes em nós e que elas, uma vez colocadas em movimento pela própria ação do corpo, ela é uma geradora de saúde ou, pelo menos, uma prevenção das doenças, são originadas da ação muscular, da ação motora, do movimento, das atividades respiratórias, né? Entre essas que a gente está colocando a ação, então, dos componentes que resulta numa melhora da saúde e uma certa atividade preventiva das doenças. Doenças mentais, doenças físicas, doenças, inclusive, sociais, socioculturais, né? Para isso, então, a gente vai encaminhar essa nossa conversa que a atividade física é, sobretudo, um estilo de vida, né? Não é certeza que nós nascemos para fazer ginástica, mas é certo que o movimento nos leva a uma certa condição de saúde. Mas a atividade física, né, essa consequência de que eu, aos poucos, eu vou aprendendo a tomar um tempo do meu dia para cuidar de mim, isso são comportamentos, isso estão mais ligados aos estilos de vida, aos lugares que eu vivo, aos hábitos alimentares, né, aos lugares que eu começo a circular socialmente. E nisso, então, a atividade física é um dos componentes que precisam ser aprendidos, também precisam ser exercitados e colocados dentro de uma dinâmica na relação com o ambiente, com a vida social. Então, o acontecimento ele acontece desde dentro de casa, né? Quer dizer, utilizar o espaço de dentro de casa, os ambientes externos, as caminhadas e os passeios, e a atividade física propriamente dita, enquanto uma ginástica, um espaço reservado para isso. E uma outra questão, então, que se coloca junto com a atividade física, que ela traz, sim, uma melhora do ponto de vista que a gente vai falar da cognição, do conhecimento sobre si, né? O quanto eu começo a conhecer sobre o meu próprio movimento, também me ajuda a saber daquilo que eu posso e não posso, e também gerar dimensões novas, né? Sobre a minha própria capacidade de me deslocar ou mudar de um lugar para outro no mundo, né? Então, a atividade física e o estilo de vida tem que ver com a questão do cuidado. A palavra é cuidado mesmo, né? Assim como a gente escova os dentes, penteia o cabelo, toma banho, escolhe os alimentos, a atividade física está relacionada ao cuidado de si. Então, eu começo com essa primeira provocação aí do Garfield, né, que ele se coloca lá, de repente bateu uma vontade de fazer exercício, ele espera um pouquinho e fala, bom, ainda bem que isso já passou. Né? Mas, então, a atividade física é isso, ela é construída mesmo, assim, né? Não é deitado que vai acontecer, porque é uma inspiração. A atividade física é uma coisa que a gente se inspira, é verdade que a gente se inspira. Na hora de fazer é outra questão, é uma certa relação de mim para comigo mesmo, como é que eu me levanto e vou para a atividade física. Então, é mais do que uma disciplina, a gente vai falar que isso é um hábito, né? A construção de pequenos hábitos. Claro que ele incorpora a ideia de disciplina, mas ele traz consigo a questão do hábito, alguma coisa que a gente, pela repetição, vai tornando, né, dentro dos costumes do cotidiano. Então, fazer os exercícios é mais do que uma fonte de inspiração, uma coisa que a gente idealiza, mas ela é realmente uma construção no cotidiano. E é isso, né? Não tem muito o que falar. Bom, a atividade física, ela toma como fonte a gravidade. Então, superar a gravidade foi é uma das grandes dimensões do desenvolvimento do corpo, né? Então, essa resposta que nós temos dentro, essa resposta orgânica, ou seja, a gente tem estruturas no corpo que nos permitem superar a gravidade. Não a gravidade do ponto de vista daquela que impede o movimento,
Mas a gravidade, na realidade, ela nos joga a possibilidade de nos movermos. Então, a gravidade é o elemento-chave de benefício, né? A Aida Rolf, que é uma pessoa que eu estudo ainda, ela dizia: a gravidade é o terapeuta, é a gravidade quem cura. Então, o movimento, ele é esse uso dos espaços, né, onde a gravidade está presente, e aí eu vou fazer o quê? Caminhadas, pendurar, eu vou me deslocar, girar, enfim. Esse emblema do espaço físico, ele está totalmente relacionado com essa força gravitacional, e o movimento pede que a gente utilize essa força da gravidade como um elemento para a gente gerar força no corpo e gerar os benefícios da saúde, né? Então, como é que a gente vai começar a pensar uma questão do movimento? Diariamente, a gente faz algumas atividades, a gente sempre está na relação com o ambiente. Isso quer dizer que o ambiente é um lugar, é o lugar onde eu vivo. O ambiente é uma construção humana também, e ela é ocupada através dos movimentos, né? Então, para cada lugar que eu estou, desenvolver os aspectos de movimento daquele lugar é também me compreender como parte daquele lugar, mas também compreender aquele lugar como parte das escolhas de movimento que eu vou fazer. Então, mais do que andando, eles estão andando num tipo de terreno, por exemplo, mais plano, e mais do que andando, eles estão também de mãos dadas, ou seja, isso vai criando um contexto para a vida íntima deles dois, né? Ou seja, os movimentos que eles fazem são movimentos que entrelaçam eles entre eles e eles entre os lugares que ele vive. E no lugar que ele vive, a gravidade é um desses elementos ligantes. O outro são as paisagens sociais, as paisagens geográficas que a gente fala, né? Nisso, então, para cada tipo de lugar, eu posso escolher os exercícios ou os movimentos que eu preciso fazer para poder me associar àquele lugar, né? Para poder estar interessado naquele lugar. E a mesma coisa, quando a gente vê o pessoal aqui jogando futebol, cada um deles fazendo uma pose, mas o que eles estão fazendo é gerando um movimento onde há a possibilidade do entrelaçamento dos corpos, ou seja, cada movimento, né, cabe num lugar, né? E esses movimentos são, então, uma parte do estímulo para a gente poder se situar ou viver nos espaços que a gente vive. E é importante a gente reconhecer que o lugar que eu vivo, a forma como eu vivo naquele lugar, é uma relação direta, né? Se o ambiente é plano, se eu vivo numa sala fechada, numa sala aberta, se eu vivo em espaços abertos, se eu tenho oportunidade de fazer os deslocamentos que eu preciso, ou o inverso é verdadeiro. Como é que eu transformo os espaços onde eu estou em lugares de movimento? Essa é a outra questão que eu também estou colocando para cá. E assim, então, né, a gente cabe em vários lugares. A questão é como é que a gente se move nesses lugares e como é que a gente constrói o que a gente chama de repertório motor, o repertório de movimentos que me dão acesso, né, não só mais à saúde, mas me dão acesso a eu me organizar de uma forma competente nos lugares. Para isso, né, a gente usa uma coisa chamada percepção. A percepção, né, é um dado, digamos, da vida que faz com que eu saiba em que lugar eu estou e aprenda a usar os recursos que eu tenho para estar naquele lugar, ou desenvolva e construa recursos para isso, né? Então, a gente tem movimentos ou ações que vão possibilitar a gente descobrir o mundo que a gente está. Então, entre eles está o tato, o cheiro, né? Os movimentos de exploração do ambiente, a construção dos objetos, mas também das manifestações como alimentos e outras coisas, e os outros ambientes que a gente pode flutuar sobre eles. Então, os ambientes são muitos. Então, a gente percebe isso pelo tato, percebe pelos olhos, percebe pelo olfato, percebe pelo contato com o ambiente, que a gente chama de sinestesia, e pela própria imaginação. O imaginário é também
uma forma de ocupar os espaços, né? Eu posso imaginar os espaços ou imaginar situações e criar uma percepção de movimento nesses lugares ou nessas condições. Então, a percepção nos faz existir naqueles lugares. A nossa presença é linkada e vinculada à percepção. E isso é uma questão importante para a nossa conversa. Quando eu falo, vamos fazer um exercício, não é só o exercício, mas o movimento ele é uma relação com os lugares e com as coisas, com as pessoas e com os ambientes, né? Os muitos ambientes. Então, quando eu sempre gosto dessas imagens, né? Porque nós humanos, ou seres vivos de uma forma geral, mas nós humanos, somos criadores de muitas formas de expressão, né? E essas expressões elas nascem junto com a alteração da posição do corpo. Não é só uma palavra, mas também é um gesto que configura um desenho para o outro ver e um desenho para eu saber o que eu estou fazendo. Então, o exercício ele é também uma prática de desenvolver habilidades dentro do próprio corpo, né? E a expressão do rosto é também uma delas, as expressões do movimento, os entrelaçamentos, né, com os espaços, a criação artística e as expressões que são, digamos, do mundo imaginário, aqui propriamente dito, né, das nossas fantasias. Bom, falei tudo isso para dizer o seguinte, para a gente começar a trazer isso para uma coisa no nosso concreto, né? Toda ação muscular ou toda ação de movimento é uma interação com o cérebro. E toda atividade cerebral, quando transformada em movimento, ela ativa a musculatura. Então, aprender um movimento é também estimular, né, o cérebro e imaginar ações é criar movimentos também. Assim, então, qualquer movimento corporal passa pelo nosso imaginário ou pelas ações imaginativas que a gente pode formar no cérebro. E vice-versa. Ao fazer ações imaginativas ou criar imaginários, a gente pode, então, desenvolver aspectos de movimento. Então, os músculos, né, para serem ativados de uma forma dinâmica, eles são uma ação que a gente chama voluntária. Eu preciso criar um movimento, né, para que eu me sinta dono responsável daquela ação que eu estou fazendo, né? E essa construção, os exercícios físicos são uma fonte, digamos, quase que inesgotável, assim como a ação artística, para a construção de uma experiência pessoal de se mexer. Por outro lado, existem movimentos que já estão dados para nós, né? A gente vai passar por alguns movimentos, todos nós, 100% de nós, passou por esses movimentos para poder, uma hora, ficar em pé. Então, o exercício físico, veja que esse sujeito que fazendo exercício físico, ele também passa pela imitação de um gesto que já foi um dia presente na sua formação. Então, as práticas de movimento, elas são uma continuação, né? Uma continuação de uma história de movimento que a gente já tem como possível de usar, que é ficar em pé. E esse movimento, que é um movimento que vocês vão ver que nós vamos fazer várias vezes, é a linha de transição, né, entre a passagem de uma posição do chão para a posição em pé. A gente usa isso aqui para sentar, para agachar, para deitar, né, para ficar em pé, enfim, essa é uma posição que a gente chama de uma posição primária, onde a gente passa, né, agora a ter um domínio sobre a ação. Enquanto aqui nessa fase a gente está usando a gravidade para se deslocar para fora do chão e também para se socializar, né, porque a posição bípede humana é também uma posição de socialização, o exercício desse movimento de extensão do corpo torna a gente mais hábil na capacidade de ficar em pé. Então, isso aqui já é uma ação básica para a gente usar. A outra questão básica, né, é que a gente tem a respiração, que é o outro elemento que faz com que a gente se estenda para fora do chão e crie uma dinâmica que
interage com o ambiente na sua expansão respiratória, quando a gente vai em direção ao ambiente, ou quando a gente solta o ar, quando a gente se recolhe e entra numa posição mais, digamos, reflexiva. Então, essa expansão do tórax tem que ver com a expansão da paraposição em pé. O sentar é quando a gente, então, vai fazendo um movimento mais expiratório, indo mais um movimento de recolhimento. Então, os movimentos respiratórios que a gente vai fazer são exercícios de expansão, no nosso caso, quando a gente está ficando em pé, e de recolhimento, quando a gente está sentando ou deitando, né? Então, a gente tem as forças da perna gravitacionais e os movimentos respiratórios como base para poder criar os primeiros grandes movimentos do corpo. Então, eu vou chamar a atenção de algumas questões, né? O que a gente quer, né? Digamos, uma proposta para um corpo saudável é que ele tenha amplitude de movimento, tenha uma força elástica e é capaz de alterar a sua posição do corpo no espaço, né? Fazendo ações dos pés à cabeça, alterando o que a gente chama de maleabilidade, né? Então, aqui eu tenho uma flexibilidade, né? Uma extensão, uma força e aqui uma maleabilidade. Então, são os três componentes do movimento: esticar-se, fazer os alongamentos, fazer movimentos que requeram força e fazer a alteração da posição do corpo no espaço, né? Bom, para isso, a gente vai falar de uma coisa que a gente, dentro do alongamento, que é uma das ginásticas importantes, o espreguiçamento é, entre elas, é possível que seja, digamos, a ação motora mais importante que a gente faz. Ela é, aparentemente, ou pelo menos esse é um pressuposto, né, de que isso que a gente chama de espreguiçar-se, ou pandicular, ou esticar-se pelo espaço, parece ser uma ação natural do corpo para ativar os sistemas metabólicos, ativar vários recursos do organismo, mas principalmente os circulatórios e o sistema nervoso, né? Então, isso parece ser um reflexo dentro das atividades de todos os seres vivos que podem se deslocar, né? E aí a gente observa isso fortemente nos gatos, que a gente vai dizer que talvez sejam movimentos reflexos, né, que geram um autocuidado, quer dizer, esse próprio espreguiçamento em si, ele parece ser uma fonte de autocuidado, e que todos os seres vivos têm uma tendência a se espreguiçar, e uma vez mantidas essas atividades, elas aumentam a ventilação respiratória, aquela coisa que faz oxigena mais, mas, ao mesmo tempo, geram o que a gente chama de um estiramento no corpo. Isso melhora e facilita muito a atividade arterial venosa e depois a mobilização do material nutriente por dentro do corpo, né? Cria uma circulação nutricional. E é isso a gente vai vendo, né, nas práticas dos animais, mas depois, quando a gente vai olhar na yoga, vários exercícios, existem várias formas de movimentos que nós humanos fomos transformando em exercícios que são baseados, né, ou talvez sejam a consequência de uma necessidade do próprio organismo de criar estiramentos dentro da dinâmica interna do corpo, para poder melhorar a circulação e criar esses fluxos respiratórios. Aí eu vou mostrar, eu gosto sempre de mostrar esse filme, onde a gente vai vendo o gato, né, abrindo a boca e fazendo todas as ondas que a gente fala do espreguiçamento. Então, ele estica um braço, né? Depois ele estica o outro, ele vai aumentando, olha lá, o movimento, a amplitude, que a gente fala de amplitude de movimento de um lado, depois ele estica lá do outro, olha lá, até as unhas, até o finalzinho, aí ele estica, 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 olha lá, vai esticando, aí ele vai modificar, olha lá, ele virou para a esquerda, depois ele vira para a direita, ele torce, né? E depois ele vai se esticar, começar a esticar as pernas, né? Fazer uma ação de poder esticar as pernas. E aí ele vai trocar um pé pela mão, vai fazer o que a gente chama de movimentos cruzados, né? E depois ele cruza do outro lado. Depois que ele cruzou do outro lado, aí é que ele vai começar a caminhar.
Então, o que a gente imagina é que essa ação que ele faz estimula o sistema nervoso vascular, né, e a parte respiratória simultaneamente. Daí ele vai embora, digamos assim. E a gente vê nesse movimento do gato que a gente chama de uma graciosidade, né? Existe uma graça nessa leveza do movimento. E isso, para a área do movimento, é um sinal de saúde. A gente chama de sinal de saúde essa movimentação que é leve, ela supera a gravidade e ela tem uma linha de força em que o indivíduo ele controla as ações uma por uma. Então, como é que os exercícios passam pelo descanso, passam pelos movimentos, passam pela atenção, passam pela vibração e passam por movimentos de giro. Então, para a gente maturar o organismo, a gente faz desde o descanso, usa a atenção, se envolve no espaço, cria, né, essa experiência da conquista e gera para nós uma noção de movimento geral nos ambientes. E a ação que a gente quer, ela sempre vai ser construída, por isso que ela é de cima para baixo, e depois a gente experimenta o movimento, né? E essa experiência do movimento dá para nós uma sensação sobre o que nós estamos fazendo, ou seja, eu faço o movimento, sinto que fiz, faço o outro, e eu vou construindo um movimento sobre o outro, fazendo um movimento uma construção que vai ampliando e que vai afetando, então, toda a saúde do corpo, desde o aparelhamento mais profundo, digestório, e por isso energético, até o cardíaco e, portanto, circulatório, que a gente chama de forma calor no corpo, gera calor, até a mobilidade muscular, que gera para nós a oportunidade de modificar o corpo no espaço. Então, são ações internas e externas simultaneamente. Esse aqui é um professor com quem eu já convivo desde 2014 lá na Alemanha, né? Ele está aqui com quase 70 anos fazendo as suas estripulias, e o Robert Schleiper é quem traz esses conceitos que eu estou trazendo para a nossa conversa. Então, a atividade física está muito relacionada, então, a alongamento e trabalhos de força, né? Então, a gente associa mais a mobilidade do corpo associada à amplitude de movimento para poder criar, então, força, né? E, por fim, para a gente começar a fechar, porque a gente vai fazer uma série de movimentos relacionados àqueles que é o alongamento, por isso que eu estou trazendo essa questão do alongamento, da pandiculação, dos stretchings. O que a gente sabe que os alongamentos, né, são favoráveis à diminuição do estresse, diminuem muito o estresse, dores do corpo, muito às vezes associadas a processos inflamatórios, por ficar muito tempo sentado, muito tempo parado num lugar, né, provocam a produção de alguns processos inflamatórios, e os alongamentos que a gente pode fazer através de alongamentos longos, né, uma ativação que a gente chama de atividades anti-inflamatórias, né, e podem ajudar na diminuição da dor, mas também dão conforto e bem-estar. Então, esse sujeito aqui foi colocado algumas substâncias de estresse nele, ele passa a ter dor, e aí, através de alongamentos, né, depois de uma semana, ele sai das dores, chamadas dores miofaciais, famosas dores miofaciais, mas o que se mostrou é que o alongamento tem uma relação direta com essa diminuição de dores e um aumento de bem-estar, né? E esse aumento de bem-estar, então, é possível que seja por essas reorganizações internas do organismo. Então, eu vou mostrar, nós vamos fazer alguns exercícios, né? Esse aqui sou eu, algumas práticas como essas, né? Muito parecidas com a do gato, que eu lhe mostrei. Essas a gente não vai fazer, né? Porque não dá para fazer, também tem que fechar a janela para ninguém pular fora de casa. Pendurar-se é bastante interessante também, e esses movimentos que a gente pode fazer com balanços de pernas e movimentos de braço. E o que é importante, né, nesses exercícios é que vocês vão ver que a gente muda de posição do corpo o tempo todo, sempre associando braços e pernas, fazendo movimentos em várias direções. E, para deixar uma mensagem final, isso aqui é um trabalho, né, um dos trabalhos que eu participei lá na Alemanha. Aqui é
é um tecido conjuntivo, que é isso que eu estudo. Aqui dentro a gente tirou o que a gente chama a parte do músculo cardíaco, e aí a gente aprendeu, né, começou a entender que o pericárdio, ou seja, o coração e o diafragma, são um tecido contínuo, né? Não são dois tecidos, ou seja, os movimentos do corpo, né, quando feitos de uma forma interativa, eles podem ser muito mais saudáveis do que uma forma particularizada de ações. Então, essa é a primeira parte da nossa apresentação. E agora eu convido vocês para um trabalho de movimento especificamente, uns 10 minutinhos. Vou fazer um convite para que a gente possa ter a possibilidade de realizar uma tarefa, né, para vocês aprenderem alguns exercícios que podem ser feitos no cotidiano de vocês, em casa, ou podem ser feitos no trabalho, e que são bastante importantes. A gente tem, né, uma estimativa que mesmo hoje em dia, principalmente agora com as questões do Covid, né, a atividade física ficou bastante reduzida e, com isso, um certo comprometimento na qualidade de vida de todos nós. Então, fazer alongamentos várias vezes por dia tem se mostrado de uma forma bastante benéfica para a saúde geral do corpo. Então, eu estou convidando vocês, né, para fazerem uma atividade comigo. São 10 minutinhos, eu prometo que nada de ruim vai acontecer, mas acho importante que a gente faça um pouquinho um coletivo de exercícios, até porque está no final do dia. E vamos que vamos. Eu estou, então, fazendo o convite geral. Deixa eu só ampliar a sala, deixar um pouco mais de espaço para vocês me acharem aqui. Isso aí. Deixa eu ver como é que está lá. Very good. Então, eu vou convidar vocês. A gente pode começar o exercício sentados mesmo. Ok? Os pés paralelos, né? Assim ao lado aqui do tronco. Apoia os pés, cria um espaço para você poder se mover. Senta um pouco ali na frente da cadeira, não tão lá atrás, bem aqui na beirada. Então tem que ser uma cadeira que não tenha encosto, não seja mole, para vocês poderem manter uma certa segurança. Ok? Então, o primeiro movimento que nós vamos fazer é balançar os braços para frente e depois para trás, dando uma pequena extensão. O movimento é muito simples. Estende os braços atrás e na frente, e vai e volta. Vai de frente e volta, enrolando como se fosse encostar as costas lá na cadeira, e depois estende o peito lá na frente e volta, enrolando atrás. Esse movimento. Inspira, solta o ar. Inspira. Solta o ar, inspira, solta o ar, enrola o braço, estende o braço lá atrás, enrola. Vai, solta, inspira, solta o ar, e vai ser um pouquinho mais rítmico em 1, e 2, e 3, e 4. E balança os braços, faz esse movimento de ondulação na coluna suave, mas contínua, fazendo um movimento elástico. 6, 7 e 8. O movimento é o mesmo, só que agora alternado, como se estivesse caminhando, um braço lá na frente, depois outro atrás, e sobe e desce 1, e 2, e 3, e eu giro o tronco de um lado para o outro, inspiro lá em cima e solto o ar. E inspira, solta o ar, inspira, solta o ar. E varia um pouquinho mais, um pouco mais rítmico. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses movimentos de braço, gente, é super importante, principalmente porque mexe nessa zona onde está o coração, o pulmão, essa área, né? Dessas áreas que precisam ser aceleradas e ativadas para a gente poder ter um pouco de conforto respiratório.
Então, agora, nós vamos afastar as pernas, ok? Eu vou juntar uma perna na outra, enrolo, solto, movimento para trás, abre, vai e volta, fechou do outro lado, vai e volta, abriu na frente e volta, atrás, vai e volta. A mão fica apoiada na perna para a gente fazer uma flexão de braço mesmo. Então, se empurra de volta e vai e volta. Abriu, vai e volta, puxou, vai e volta. Dá um pouco de pressão nas suas mãos, fazendo um apoio de braço mesmo. Vai e volta, puxou, vai e volta. Puxa o ar e solta, puxa, solta, puxa, solta, puxa, solta. Mais uma vez, puxa, volta, vai lá do outro lado e puxou. E última vez, vai, volta, excelente. Agora eu vou estender uma das pernas lá na frente, deslizo a mão lá embaixo pela perna, isso, e vou de uma perna para outra, giro uma perna, fica estendida, a outra fica flexionada. E aí eu vou de uma perna para outra devagar. Inspira, solta. Vamos massagear a coluna bastante. Inspira, vai. Mais uma vez, inspira e vai. Aí, trocou a outra perna. Na frente, vai para um lado, do outro, vai e volta suave. De movimento, vai e volta, vai e volta. Um pouco de flexibilidade na coluna e volta a última vez, vai e volta. Ótimo. Então, agora nós vamos ficar em pé. Ok? Então, traz os pés um pouquinho para trás e eu vou inclinar lá na frente. Fica um pouco, volta. Então, eu vou fazer o gesto de ficar em pé. Eu vou só parar o movimento e voltar. E agora eu vou fazer força lá na ponta dos pés e vou erguer. Pronto. Ok? Muito bem. Vamos usar a cadeira. Vou fazer o exercício do gato agora. Tá bom? Então, afaste um pouquinho da cadeira, os pés. Flexiona as pernas, fica naquela posição de semi-sentado que a gente acabou de fazer. Apoia as mãos na cadeira. E aí eu vou só estender a perna devagar e vou lá para frente, enrolando as costas, olhando lá para o pé. Fico aí um pouquinho, deixa alongar lá na batata da perna, lá no calcanhar. Não dá para comprar aí, eu vou ter que andar até lá em cima no banco de trás. Leva o quadril para trás. Se não der, aquela deixa passar. Estende a perna, enrola a coluna, vai indo lá para frente. Fica aí um pouquinho, olha lá para frente, por cima da cadeira. Volta de novo, leva o quadril para trás, flexiona a perna, estende a perna, enrola, leva devagar a coluna lá em direção para frente. Olha para frente, volta. Mais uma vez. Nós vamos de velho também. Sabe que elas vão cantar parabéns para ela, 7 horas. Tem gente com o telefone, com o microfone aberto, por favor. Meu Deus, está atrapalhando a aula. Quer estudar? Sai daí, senhor. Obrigado. Ótimo. Obrigado por ter falado também. Ótimo. Flexiona a perna. Ó, eu vou lá um pouquinho para frente. Fica aí um pouco, levanta a perna, só um pouquinho. Aguenta aí. Estica bem a perna do chão.
Leva outra perna, dá aquela esticada lá da perna, aí volta. Falou que não dá ponto direito. Do outro lado, estende bem a perna, estica a perna, estica um pouquinho, estende, aí volta. Ótimo. Mantém só uma das mãos na cadeira. E esse braço nós vamos levar ele de um lado e do outro. Abre e volta. Vamos estender os braços e volta. Abre e volta. Abre e volta. Abriu e agora vai ser um pouco mais balançado. Abre e solta os braços um pouquinho. Abre e volta. Mantém as pernas estendidas. Vai e volta. Mais uma vez. Aí, do outro lado. Leva a mão embaixo e volta. Vai e volta. E balança os braços devagar. E solta. Vai como se fosse o tempo todo dando uma espreguiçada, bem suave, mas estica. Aí. Saiu da cadeira. Muito bem. Agora nós vamos para a parede um pouquinho. Então, eu vou apoiar aqui as mãos na parede, ficar inclinado, tá bom? Ficar inclinado. Coloca um pé lá na frente e tira a ponta do pé do chão. Isso. E fica aí um pouquinho, inclina um pouquinho para frente. Vai apoiar um pouquinho atrás da perna. Fica. Dá um tempo aí. Só para esticar um pouquinho mais agora a perna. Voltou. Trocou outro pé lá na frente, ponta do pé na parede. Leva o quadril para trás para esticar bem as pernas. Fica aí um pouquinho, cresce. Para começar, né? É bem importante, principalmente esse exercício, por conta do nervo ciático que tem aqui. Muitas vezes, dor na perna, dor ciática, tem que ver com esse encurtamento aqui. A gente fica um pouquinho e vai facilitando. Ok? Agora, só um pouquinho de trabalho. Agora, de força, empurra. Desce devagar lá na parede e se empurra de volta, bem suave. Só esse movimento de ir e voltar. E aí, inspira. Lá embaixo, solta o ar na volta. Inspira e solta. Inspira e volta. E vai. E vai mais 2 vezes. E agora, inclina um pouquinho. E gira de um lado para o outro, bem suave aqui, gente. Suave. Devagar, desce devagar e sobe devagar. Abre bem as suas axilas, respira. Isso, só mais 2 vezes. Aí. Ótimo. Apoiou aqui na parede. Apoiou. Eu vou balançar a perna de dentro, como se eu estivesse subindo uma escada ou fazendo, ou andando de patins, né? Esse movimento. Ó. Quando está lá atrás, a perna dobra também. Vai balançar um pouquinho. Eu puxo o ar e solto o ar. E dobra, estende a perna lá na frente, bem suave, mas mantém uma tensão, assim, força no braço, apoia. Aí, do outro lado, eu vou ficar de costas. Mesma coisa, dobra e estende a perna. Balança. Vai balançando o pé atrás e volta. Vai, volta. E solta o ar e puxa. E vai e volta. Aí. Último exercício para a gente finalizar. Afasta as pernas. Vira os pés um pouquinho assim, tipo 10 e 10. Desce lá com o joelho na linha do dedão do pé e volta. E depois do outro lado.
Tá bom? Fazer esse exercício de mudar de direção. Vira, vamos trabalhar aqui dentro da coxa, joelho, tornozelo. Só passa o movimento. Eu vou fazer feito uma mola. Eu vou e volto. Então, o exercício é voltar. Isso, agora balança o braço. Como se estivesse agora patinando mesmo. Vai e passa o movimento de um lado para o outro. Suave. E agora inclina um pouquinho o tronco para frente. Posição de patinação mesmo. Vai e volta. E vai e volta. Força nas pernas. Faz esse movimento para poder circular mesmo. Cria força lá nos pés e nas pernas. Aí. Isso aí. Só mais um tiquinho. Vai subindo. Isso aí. Balança. E agora gira o braço. Vai. 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 Isso. Na linha aqui do ombro mesmo. Vai diminuindo. Aí, junta os pés. E agora a gente faz um movimento mais profundo, fica mais quieto. Junta os pés. Palma da mão para fora. Isso. Vira lá para cima. Abre bem o peito, né? Olha 45 graus para cima, junta a palma das mãos em cima. Cresce, cresce, cresce. Traz a mão na frente em posição de prece. Vem aqui na linha do peito. Inspira. Solta o ar. Mantém as mãos unidas. Volta ali em cima devagar. Abriu, palma da mão para fora. Isso. E aí? Pronto! Muito bem. Então é isso aí, gente. Fizemos algumas estripulias. Muito bem. Oi, teacher. Ótimo. Obrigado, Johannes. Dá uma esquentada? Um pouco, né? Muito bem, gente. Bom, eu queria trazer um pouquinho dessa fala sobre o que é movimento, da forma como eu também gosto de olhar o movimento, né? E a importância, sim, que assim, a gente tem mecanismos para poder fazer algumas ações, mas o exercício é uma coisa que a gente faz porque a gente constrói para a gente. Não tem conversa sobre isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado e estou aí. Muitíssimo obrigado, Johannes. Vamos abrir aqui, tem uma série de perguntas já no chat, né, comentários. Eu acho que a gente já pode ir direto para elas, né, Sara? Tem bastante coisa para conversar aqui, Johannes. Sara, você pode ajudar? Posso sim. Primeiro, obrigada, Johannes. Eu acredito que você mostrou que não é a pandemia, que não é questão de academia, todo mundo pode fazer atividade em qualquer lugar. Eu acho que isso daí é o principal, né? Tem umas perguntas aqui. A primeira pergunta que tem é da Antônia. Ela quer saber se 30 minutos de exercício por dia, se ele tá bom esse tempo. Oi, desculpa, só tá desligado o áudio. Então, 30 minutos é um tempo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. 30 minutos, pelo menos 5 dias por semana. Né? Quer dizer, se você fizer 7 dias por semana, 30 minutos, não é melhor do que 5 dias. Então, a gente fala que 5 dias é como se fosse, no mínimo, o mínimo ideal. 4 já não é bom, 3 não é bom, 2 não é bom, 1 é muito ruim, nada é péssimo. Então, esses 30 minutos. Agora, só que tem uma coisa que é importante colocar. Os 30 minutos vamos pensar fora da pandemia, né?
Então, nesse momento que a gente ficou muito tempo em casa sentado, a gente fala que nós viramos sedentários ativos ou ativos sedentários. Então, mesmo eu que dou aula de educação física, de exercício, se eu der 30 minutos ou 1 hora de aula de manhã e depois passar o dia todo sentado, eu sou considerado um sedentário hoje em dia. Então, o que eu quero dizer com isso? Os 30 minutos é um momento em que você se dedica a você para a sua prática de autossaúde, mas várias vezes por dia é interessante levantar, andar, quer dizer, fazer voltar, né? Assim, ter pequenas atividades durante o dia onde eu me desloco do ambiente muito parado para um ambiente mais móvel, certo? Então, simples assim, qualquer coisa que eu faça, subir e descer uma escada, eu vou fazer uma compra ou me mova dentro de casa, é um tempo suficiente para retomar. Por quê? Porque a circulação, não só sanguínea, mas nutricional, dos ambientes internos, né, inclusive da atividade regulatória do organismo, ela acontece mediante ao movimento e precisa desses estímulos musculares para melhorar, tá bom? E mais uma pergunta também da própria Antônia, ela queria saber qual é o exercício principal para a mente. Todo exercício é bom para a mente. O único trabalho que não é bom para a mente é o exercício obrigatório. Então, tem vários estudos que mostram que uma pessoa que faz exercício de uma forma como se fosse uma obrigação, né, é tão estressante quanto você ficar preocupado com outras questões, inclusive de caráter social, pessoal e assim por diante. Então, o exercício feito de uma forma que a gente fala criativa, alegre, artística, é o nome que se usa, ela é extremamente saudável para essa parte mental. Então, dançar, conversar, andar com as pessoas, jogar bola, ou fazer os seus exercícios de uma forma prazerosa, né? De uma forma prazerosa, o que não quer dizer que não traga uma certa necessidade de empenho, ela é muito mais saudável do que de uma forma obrigatória. É um pouco diferente, tá bom? Mas a pergunta é, os exercícios são bons, todos eles. Agora, vou aproveitar... por exemplo, a yoga, já são práticas que têm a dança, né? Já são práticas que têm em si esse componente para o mundo mental, mas nada como jogar bola também, que é tão bom quanto, né? Vou aproveitar o gancho aí do que você está falando, que tem duas perguntas que eu acho que vai bem de contra isso. A Antônia, ela queria saber referente ao controle da ansiedade através do exercício, e a Rosana, ela também queria saber sobre o bem-estar, ser o não-humorado, se o movimento, a atividade também ajuda. Então, aí já vai entrar um pouquinho no que você também está falando. Então, vou de trás para frente. Os exercícios, de uma forma geral, disparam a produção de alguns tipos de hormônios, né, que são tipo endocannabinoides, que a gente fala, que liberam, então, alguns, inclusive ocitocinas, né, são hormônios que são chamados hormônios da alegria. Então, você faz exercícios, esses hormônios são liberados e trazem uma sensação de bem-estar, porque também traz uma organização no sistema nervoso, uma parte. A outra, quando a gente vai fazendo exercícios, onde a gente vai colocando uma respiração regular e fluente, não aquela que fica muito acelerada no momento de tranquilidade, são favoráveis a trazer uma noção de bem-estar, não é? Então, quando eu estou correndo rápido, eu estou fazendo exercício, mas também eu estou ficando mais, digamos, estressado ou ansioso, porque isso provoca uma batida rápida no coração que leva também a uma sensação de angústia, pode levar. Já os outros exercícios, por isso que a gente vai, durante a atividade física, a última parte, como eu fiz com vocês, foi fazer um mais suave, que é para reduzir essa superatividade rápida, para a gente começar a experimentar o que a gente chama de uma desativação do sistema nervoso simpático para uma ativação do sistema nervoso parasimpático, ou seja, a gente vai ficando mais calmo. Pelo menos é o que eu espero, né? Johannes, tem mais uma pergunta aqui, que é de Gamarano. Ele queria saber quais exercícios recomendados para quem sofre com ciático. Então, boa pergunta, né? Eu até falei aqui. Uma das coisas da dor ciática que a gente imagina
uma delas, né? Tem que ver com a falta de alongamento, de mobilidade entre os tecidos. Então, existem uns materiais chamados foam rollers, são os rolos de massagem que você passa, e eles ajudam a mobilizar os líquidos internos do corpo e, com isso, facilitar que os nervos se mobilizem. Esse é um deles. Outros, né, são exercícios focados, que a gente fala assim, na regulação lombopélvica. Então, essa região que vai ali na parte lombar até a passagem para o meio das pernas. E aí, aí tem que escolher os exercícios. Exercício de alongamento, como esse que a gente começou a fazer do gato, são super importantes. Esse que a gente pôs o pé na parede, levando o quadril para trás, né? São exercícios importantes. E aqueles que eu logo fiz, um pouquinho depois do balanço dos braços, começando devagar, fazer a inclinação, né, indo para frente e para trás, também. Eu uso isso como recurso no meu trabalho terapêutico, por isso que eu estou fazendo essas afirmações, tá bom? Mas precisaria... Bom, de qualquer forma, está convidado a entrar no nosso grupo de alongamento que tem de manhã, né, que é um grupo que junto pela Universidade de São Judas Tadeu, que se chama Alongando a Vida, sempre às segundas, quartas e sextas, das 8h30 às 9h, 9h10 da manhã. É aberto. Então, é só entrar e entrar no nosso grupo e fazer aula com a gente, tá bom? Porque aí os trabalhos são terapêuticos mesmo, tá bom? Mais uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Opa! Só deixa eu só terminar essas duas perguntas e a gente abre o áudio, pode ser, Célio? Sim. Só tem mais duas perguntas aqui. Johannes, uma pergunta é sobre quem tem artrose no joelho e no calcanhar. É recomendada a atividade? Então, eu vou fazer a pergunta inversa, né? Vou inverter a sua pergunta. Através do quê? A gente sabe que quanto menos atividade, mais artrose. O inverso que é verdadeiro. Então, quando se observou, e se observa ainda, né? Se você pegar animais domésticos, vamos fazer que é mais fácil. Se você pegar um animal doméstico, ele tem artrose. O animal livre não tem artrose. Macacos, né, primatas que vivem em espaços fechados têm artroses. Os mesmos animais, esses animais em espaços abertos não têm artrose. Aí se fez alguns estudos com humanos. Isso foi feito há 3 anos atrás. Mesma etnia, os grupos das mesmas cidades, então, porque são parentes, né? Os que ficaram nos seus espaços mais de movimento, ou seja, nas suas cidades onde eles continuaram fazendo movimento, não apresentaram artrose, enquanto seus parentes que foram para as cidades e começaram a ficar nos seus lugares mais sentados, assim por diante, têm artrose. Então, a artrose está relacionada à falta de mobilidade, primeiro. Então, aí sim, quais exercícios fazer agora que você, então, por exemplo, apresenta uma artrose que possa minimizar a expansão ou desenvolvimento de uma artrose e, eventualmente, até ajudar a recuperar uma parte dos tecidos. Então, fazer exercício é fundamental. Quais exercícios? Minha sugestão, tipo esse que a gente fez, que são chamados alongamentos dinâmicos. Nada que seja com carga nesse momento, que cria mais pressão até você desenvolver uma tensão elástica entre os tecidos. Então, chamados exercícios balísticos elásticos, que a gente chama na minha pesquisa, né, que a gente fez, são os stretches dinâmicos, alongamentos dinâmicos ativos. Então, faça exercício que é melhor, porque isso pode prevenir a artrose. Agora, exercício de alongamentos balísticos elásticos. Eu vou fazer a última pergunta e já vou também abrir para o pessoal. A Iane, ela perguntou referente à trombose. Quais são os melhores exercícios para quem tem trombose? Então, posso responder isso de primeira, assim. Os exercícios que têm massagens, né? Então, é interessante, deitado, fazer uma parte dos exercícios com os pés na parede, dá para fazer tudo. Porque, primeiro, é essa questão da facilitação da circulação, ok? Exercícios em que você se apoia na ponta do pé e sobe e desce em movimento, parece como quando quem vai saltar, né? Que a gente faz aquele movimento de um pré-movimento de saltito,
são muito recomendáveis para a gente ajudar a musculatura a começar a retrair e soltar para poder melhorar um pouco, melhorar essa questão da circulatória. Claro que você não pode aumentar a intensidade, começar a trabalhar com intensidades altas, tem que ser muito moderadas. Então, a frequência cardíaca ela sobe um pouco por conta da circulação. Tá bom? Agora, ficar parado, não, porque você vai piorando a questão da trombose, né? Eu sei porque eu tive trombose, por isso que eu estou falando, né? Então, eu me cuido fazendo alguns exercícios de automassagem e esses exercícios que eu faço de molejo, e é assim que eu regulo a minha pressão sanguínea através desses vasos que estão trombóticos, né? Estão comprometidos com a trombose. Então, eu estou falando por mim. O bom que já tem a experiência de vida, não é só dos estudos. Obrigada, Johanny. Eu vou abrir agora o microfone, né? O Célio queria estar falando, e vou estar passando para o pessoal estar perguntando diretamente. Obrigada. Obrigado a você, Sara. Posso perguntar? Claro, Célio, manda. Primeira coisa, eu vou fazer aqui um elogio. O senhor tem a cara do meu pai. Olha aí. É incrível. Fala, filhão. Fala, filhão. É incrível como o senhor tem a cara do meu pai. É como se eu estivesse vendo meu pai aqui na frente. Mas muito bom, muito bom. Mas a pergunta científica é o seguinte: meu pai era um dançarino de salão. Gostava de ir para baile com a minha mãe e passavam a noite inteira dançando. Esse tipo de exercício, quem faz isso com frequência, é bom? Fantástico. Fantástico, porque a dança tem tudo que a gente imagina que é bom para a saúde. Vamos falar do ponto de vista científico-fisiológico. Você tem a dança contínua, então tem uma questão cardiovascular excelente, porque você fica, né, vai trabalhando, então o seu coração trabalha mais, tem a respiração. Isso é um lado. O outro lado, que são movimentos rítmicos elásticos, que isso é extremamente saudável, que é isso que eu estava falando no exercício anterior em relação à trombose. Então, a dança provoca, a gente faz movimentos rítmicos, e os movimentos rítmicos estão associados a essa elasticidade e mobilidade do corpo. Terceiro, a dança, ela é sempre a questão, aquilo que eu falei da percepção, ela é sempre com alguém num contexto. Então, ela é socialmente maravilhosa, né? Então, você tem um componente fisiológico, um componente de força, com os seus ritmos, e tem os seus componentes socioculturais. Então, a dança é um estado completo, essas danças de salão, por exemplo. É um estado completo para a saúde, né? E feito de uma forma que não é aquilo que eu falei do obrigatório, ela é divertida, ela é prazerosa, ela traz todos os componentes. E por isso que é fantástico. Então, sim. Você, João? Muito obrigado. Muito obrigado. Pode falar? Pode, João. Meu nome é João Monteiro, tudo bem com você? Estou vendo aí, João. Conheço você faz meses. Te acompanho daqui das nossas encontros. Bela palestra, parabéns para você. Uma coisa muito importante que eu queria saber é a seguinte: hoje eu estou com 72 anos e eu faço uma caminhada diária, 1 hora todo dia. Eu começo às 6h30 da manhã e termino às 7h30, todo dia. Na verdade, são 7 horas por semana. Será que a caminhada está boa ou precisa aumentar? Você precisa aumentar, você perguntou? É o prazo, se eu preciso aumentar mais. Não. Olha, eu vou te responder de uma outra forma. O que a gente imagina é que uma pessoa que ande o equivalente que a gente fala de 10.000 a 15.000 passos, que dá mais ou menos essa 1 hora sua de andada, eu estimo, fazendo uma estimativa rápida, está num índice de saúde muito bom. Agora, se você acha, e é uma pergunta mesmo, se você se sente confortável para andar um pouco mais, fique à vontade. Agora, não se sinta, é isso que eu trago a questão do obrigatório. Eu preciso andar, se eu andar 10 minutos a mais, será melhor? Isso a gente não pode dizer. Isso não é uma posição afirmativa. O afirmativo, nesse caso, puxa vida, estou andando 1 hora, estou com vontade de andar mais um pouco. Eu me sinto bem se eu comecei a andar um pouco mais, eu tenho vontade de andar um pouco mais, tenho vontade de. Aí não tem problema. Eu acho bom. Doutor, esse alongamento que você nos passou pelo vídeo, eu posso fazer, porque eu quase não faço nenhum alongamento quando eu acordo. Deve fazer, senhor, deve fazer, João, deve.
Hoje a gente fala que o alongamento ele voltou ao que era lá antes dos anos de 1980. Então, o alongamento como prática diária, 10 minutos todos os dias, no mínimo de alongamento obrigatório para todo mundo aqui. Vou cobrar daqui 1 mês. 10 minutos todos os dias, essas, né, várias, assim, todos os dias. É extremamente saudável. Ao longo de alguns meses, essas questões de artroses, dores lombares, isso tende a praticamente desaparecer. Então, não só o movimento aeróbio é importante, como a gente entendeu e está entendendo cada vez mais que os alongamentos a longo prazo se tornam um dos grandes benefícios, porque o alongamento ele estica, né? Ele estira os vasos e estimula o sistema nervoso simultaneamente. O senhor tem algum livro que mostra fotografias sobre o tipo de alongamento que eu tenho que fazer? Especificamente, não. Eu que desenvolvi uma parte desse programa, que é a parte do meu projeto de pesquisa. Então, eu criei um protocolo de exercícios. Sim, agora, existem livros que têm sobre alongamentos, mas não esse que você está me perguntando, não nessa sequência que eu dei. Sim. Vocês fizeram uma sequência que eu construí para o meu mestrado, né? Uhum. Tá bom? Mas eu posso dispor. Tá, joia, então. Tá Eu fico muito obrigado pela sua atenção. Isso, João. Essa é muito boa, muito compreendente. Conseguiu a gente pensar mais sobre a vida nossa, porque eu com 72 anos, daqui a pouco a gente está com 80, já tem que pensar nisso futuramente, né? Você está bem, gostei disso, cara. Muito obrigado, viu? Mas é para começar agora, não é só aos 80, não, viu? Pode deixar que eu vou acertar 100 ainda. Isso aí. Muito obrigado. Vai nessa. Um grande abraço. Abraço, tchau. João. Até. A Yane está com a mão levantada aqui. Yane? Fala, Yane. Não dá para te ouvir, tem que ligar seu som. Liga o som aí. Acha onde está o microfoninho, clica em cima. Achei. Aê! Boa noite. Boa noite, Yane. Eu cuido da minha mãe. Minha mãe tem 48 anos. Ela tem trombose faz 17 anos que a minha mãe não anda mais, por causa de um derrame. Tá. Então, eu sou cuidadora dela hoje. Já entendi. Fala. Mas aqui no curso. Porque a gente chegou numa etapa da vida que eu descobri que ela tem ossos de vidro. E eu não conheço muito dessa doença. Tá. Então, para mim, tudo é novo. A gente descobriu que ela tem que fazer exercício físico. Como que eu posso fazer exercício com uma pessoa? Ótima pergunta. O que você pode fazer? Ela fica acamada, não é isso, Yane? Senhor. Então, o que você vai fazer? Você vai ser ela. O que quer dizer isso? Então, ela, por exemplo, ela não consegue fazer um alongamento. Então, se você colocar as mãos devagar, bem suave, sobre a pele da perna, por exemplo, e fizer pequenos estiramentos, ela está sentindo um alongamento. Né? Não é tão bom quanto ela fazer, mas você faz. E aí você pede para ela fazer pequenos movimentos com os pés enquanto você faz, como se fosse uma massagem superficial, lenta e bem suave, como se ela mesma estivesse se esticando. Ela vai sentir o alongamento, porque está acontecendo, e você pede pequenos movimentos para ela poder criar uma tensão. Né? Então, esses ossos de vidro, essa estrutura de vidro, precisa de um pouco mais de estímulo. Isso vai ajudar ela também a dar uma reforçada na estrutura interna, tá bom? O que ela tem é uma fragilidade estrutural. Então, pequenos alongamentos, né, dão reforço para a estrutura. E aí você faz suave e ela faz também. Então, fica ela não precisa levantar, nesse caso, ficar em pé, ela vai ficar deitada. E depois, com o tempo, sugestão minha, se ela estiver num lugar onde você pode ter umas bolas bem macias, uma bola, né? Que você apoia no pé e ela tem que empurrar essa bola com o pé. Isso é bom, é melhor do que não fazer nada. Então, ela vai fazer movimentos de empurrar essa bola, depois ela pode flexionar a perna e empurrar a bola. Você vai criando pequenas resistências. E ela vai começar a fazer um pouco de força. E é bom, é muito bom para a circulação e é bom para a contração muscular dela. Isso é bom para a saúde, tá bom? Tá bom. Ajudei? Obrigada.
Mais alguma pergunta pendente, Sara? Mais alguém? Tem uma aqui no chat, a Rosana colocou agora. Só o alongamento ele ajuda ou é bom sempre estar intercalando com outras atividades, com outros exercícios? Intercalado, é. O alongamento é uma das práticas que a gente agora entende que é importante, porque ela tinha sido tirada, digamos, do circuito dos exercícios. Então, intercala. Você pode, vamos supor, segunda-feira você faz um pouco mais de alongamento, terça-feira você vai caminhar, na quarta-feira você faz um exercício de respiração, alguns trabalhos assim. No outro dia você faz exercícios que têm um pouquinho de peso, no outro dia você vai nadar. Estou aqui inventando para você. Cada dia você pode fazer um exercício. O mesmo exercício sempre, não. Aí o contrário não é verdadeiro. Né? A repetição do mesmo gesto sistematicamente não é tão saudável quanto criar uma variabilidade de atividades. Então, se vocês perceberam, eu vou fazendo exercício e durante o exercício eu vou variando. Eu comecei com balanço, aquele balanço foi para o lado, aquele balanço que era para o lado virou um giro, depois eu fiquei em pé, aí em pé eu balancei. É o mesmo exercício? Não, são variações de movimentos no espaço. Então, eu vou criando exercício, um diferente do outro. Então, a variabilidade, para nós, é muito saudável. A repetição não é muito saudável. Tá bom? Para nós, para um atleta é diferente. Mais alguma questão que ficou pendente? Acho que não, né? Pessoal apertando o vídeo, eles estão sendo colocados aos poucos no YouTube, né? Em breve esse também vai estar lá, certo? Bom, acho que agradecer enormemente aqui, né, Johannes, por todo o conhecimento que você transmitiu, né, tão didático, tem muitos elogios aqui. O pessoal está ansioso para ver a aula novamente, poder colocar os exercícios em prática. Vamos depois colocar isso lá no YouTube. Muitíssimo obrigado, Johannes. Obrigado, eu que agradeço. Estão convidados, né? Se quiserem entrar depois lá no nosso grupo de manhã, o convite está estendido, tá bom? Eu que agradeço o convite, professor Rodrigo. Obrigado, Sara. Obrigado, Fabiane, também, para todo mundo, tá bom? Deixar meu beijo e meu abraço para todo mundo. Obrigado, muito Johannes. obrigado. Boa noite. Obrigado. Pessoal, boa noite. Lembrando, né, a lista de presença está aí no chat, né? Se tiver algum problema, por favor, contato via e-mail, ok? Conforme eu conversei no início do encontro de hoje. Somente via e-mail. Uma boa noite a todos e todas, e até o próximo encontro. Boa noite.